Nunca mande uma foto boba no grupo da família achando que vai ser engraçado. Porque na noite que isso aconteceu comigo, aquela piadinha idiota quase custou minha sanidade. E o pior, até hoje eu não sei quem, ou o que, respondeu aquela mensagem. Se você também tem um grupo de família no WhatsApp, sabe como é. Sempre tem alguém mandando bom dia com aquela imagem de flor. Sempre tem sua tia compartilhando notícia falsa. Sempre tem seu pai perguntando cadê vocês, mesmo sabendo que está todo mundo no trabalho. É bagunçado, é barulhento, mas é familiar. É reconfortante, de um jeito estranho. O meu grupo se chamava Família Reunida, com um emoji de coração no final. Eram 12 pessoas. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, 3 tios, 2 tias e 3 primos. A gente conversava todo santo dia. Se passasse mais de 2 horas sem ninguém mandar nada, já ficava estranho. Eu vou contar essa história do jeito que ela aconteceu comigo, sem enrolação, porque eu acho que você precisa entender cada detalhe para sentir o mesmo arrepio que eu senti naquela noite. Era uma terça-feira comum. Eu tinha acabado de sair do trabalho, cansado, e resolvi tirar uma soneca antes de fazer qualquer outra coisa. Acordei por volta das 10 da noite, com fome e entediado. Fiquei rolando o celular na cama, vendo uns vídeos, e em algum momento resolvi tirar uma foto boba de mim mesmo com uma cara de sono. Tipo aquelas fotos que a gente manda só para fazer a família rir. Mandei no grupo com a legenda: "Olha essa cara de zumbi kkkk". Normalmente, em menos de 5 minutos, já tinha 3 ou 4 respostas. Minha mãe mandando um "poxa filho, descansa direito", meu irmão mandando um meme de volta, minha tia perguntando se eu tinha jantado. Era assim sempre, mas dessa vez, nada. Passaram-se 10 minutos, depois 20, depois 1 hora inteira e o grupo continuava mudo. Eu nem dei muita bola no começo, pensei que talvez todo mundo estivesse ocupado ou assistindo alguma coisa, sei lá. Mas teve uma coisa que me incomodou. O visto por último de cada pessoa do grupo estava passando de minuto em minuto, como se todo mundo estivesse online, mas ninguém digitava nada. Fiquei ali, olhando para o teto do quarto, tentando entender por que aquilo estava me incomodando tanto. Talvez fosse só cansaço. Talvez fosse só uma noite tranquila para variar. Fui até a cozinha, peguei água, voltei para o quarto e quando sentei na cama de novo, o celular vibrou. Não foi uma mensagem. Foram 12, todas ao mesmo tempo. Todos os membros do grupo, os 12, mandaram uma mensagem no exato mesmo segundo. Eu levei um susto só com a quantidade de notificações que travaram a tela por um instante. Quando finalmente consegui abrir o WhatsApp, o que eu vi me deixou gelado. Todas as 12 mensagens eram a mesma foto. Uma foto em altíssima resolução, tirada de baixo para cima, mostrando a porta do meu próprio quarto, trancada por dentro, do jeito que ela estava agora, com a fechadura virada, exatamente como eu tinha deixado antes de dormir. Eu olhei para a porta do meu quarto. Estava ali, do outro lado do ambiente, trancada, exatamente igual à foto. Olhei de novo pro celular. A mesma imagem, mandada por 12 pessoas diferentes, no mesmo segundo, sem nenhuma legenda, sem nenhum oi, nenhum cadê você, nada. Só a foto. Meu coração começou a bater mais forte. Pensei que talvez fosse brincadeira. Família brinca desse jeito às vezes, principalmente meus irmãos, que adoram me zoar. Mandei uma mensagem: "Vocês estão de brincadeira, né? Kkk para com isso". Ninguém respondeu. Tentei ligar pro meu pai. Chamou umas 2 vezes e caiu. Tentei minha mãe. A ligação nem completava. Ficava tocando um som estranho, tipo estático, e depois caía sozinha. Tentei meu irmão mais novo, que sempre atende rápido porque vive grudado no celular. Nada. Tentei um por um, os 12 contatos do grupo, e nenhum atendeu. Foi nesse momento que o medo de verdade começou a tomar conta de mim. Porque não era só o silêncio, era o tipo de silêncio. Sabe quando você sente que uma casa está vazia, mesmo sem ver ninguém? Foi esse tipo de sensação, só que através do celular, como se do outro lado da linha não tivesse absolutamente nada, nem uma pessoa, nem um lugar. Fiquei sentado na cama por uns bons minutos, tentando organizar meus pensamentos. A foto ainda estava lá na tela, aquela porta trancada, tirada de um ângulo baixo, quase como se alguém tivesse fotografado de dentro do chão,
olhando para cima. Isso não fazia sentido nenhum. Como alguém tirou essa foto? Eu estava sozinho em casa a noite inteira. Ninguém tinha entrado no meu quarto. E mesmo que tivesse entrado, a porta estava trancada por dentro. Então a foto só podia ter sido tirada de dentro do próprio quarto, comigo lá dentro dormindo, sem eu perceber. Essa ideia me fez levantar da cama rápido demais, quase tropeçando nos meus próprios pés. Olhei em volta do quarto. Tudo normal. O guarda-roupa fechado, a janela fechada, nada fora do lugar. Só eu, ali, sozinho, com um celular cheio de mensagens estranhas e um silêncio que parecia estar ficando mais pesado a cada segundo. Decidi que precisava sair daquele quarto. Não fazia sentido nenhum ficar ali dentro, olhando para a porta, esperando alguma coisa acontecer. Fui até ela, destranquei e abri devagar, quase esperando ver alguém do outro lado. Mas não tinha nada. Só o corredor escuro da minha casa, com aquela luz amarela fraca que a gente sempre esquece de trocar. Andei pelo corredor chamando o nome dos meus pais, mesmo sabendo que provavelmente não teria resposta. A casa parecia diferente. Não sei explicar direito, mas era como se o ar estivesse mais parado, mais denso, quase como se cada passo me fizesse mais barulho do que deveria. Passei pela sala, pela cozinha, pelo quarto dos meus pais. Tudo vazio. As camas arrumadas, as luzes desligadas. Nenhum sinal de que alguém tinha saído com pressa, nenhuma bolsa faltando, nenhum carro faltando na garagem. Era como se todo mundo simplesmente tivesse desaparecido no meio do nada, sem deixar rastro nenhum. Fui até o quarto dos meus irmãos também. As roupas do dia ainda estavam jogadas em cima da cadeira, do jeito bagunçado que eles sempre deixam. O carregador de celular do meu irmão mais novo ainda estava ligado na tomada, piscando aquela luzinha azul de sempre. Isso me deixou ainda mais nervoso, porque ele nunca sai de casa sem o celular. Nunca. Nem para ir na padaria da esquina. E ali estava o carregador, sozinho, sem o aparelho, como se ele tivesse simplesmente sumido no meio de um gesto qualquer, no meio de uma tarefa qualquer, sem terminar nada. Fui até a garagem só para confirmar, e o carro do meu pai estava lá, do jeito que sempre fica. As chaves na gaveta de sempre. O celular carregador dele ainda ligado na tomada da cozinha. Tudo intacto, só as pessoas que tinham sumido. Voltei para a sala, sentei no sofá e fiquei olhando para o celular de novo, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Foi então que percebi outra coisa estranha. O grupo da família, que sempre aparecia no topo das minhas conversas, tinha mudado de nome. Não estava mais escrito Família Reunida. Agora estava escrito apenas Grupo. Abri a conversa e o coração quase parou. Um por um, na minha frente, os nomes dos participantes começaram a sumir da lista. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, minhas tias, meus primos, cada um saindo do grupo, um atrás do outro, com aquela notificaçãozinha cinza no meio da tela. Fulano saiu. Eu fiquei olhando aquilo acontecer em tempo real, incapaz de fazer qualquer coisa, só vendo minha família inteira desaparecer da minha lista de contatos, como se estivessem sendo apagados, um por um, de um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Quando a última pessoa saiu, restaram só 2 participantes no grupo, eu e um número desconhecido, sem nome, sem foto de perfil. Só uma sequência de números que eu nunca tinha visto antes na minha vida. O grupo, que tinha 12 pessoas até uma hora atrás, agora era só eu e esse número. Fiquei paralisado olhando para a tela, sem coragem de fazer nada. Então, bem devagar, apareceu ali embaixo aquele indicador de digitando. Meu corpo inteiro travou. Eu queria sair do aplicativo, jogar o celular longe, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas alguma parte de mim, aquela parte curiosa e burra que a gente tem, precisava ver o que vinha a seguir. A mensagem chegou depois do que pareceu uma eternidade, mas que provavelmente foram só uns 10 segundos de relógio. Estava escrito assim, sem ponto de exclamação, sem emoji, só a frase seca. Todos já foram. Agora somos só nós 2 no escuro. Eu li aquilo umas 5 vezes seguidas, tentando fazer sentido das palavras. Todos já foram. Foram para onde? Agora somos só nós 2 no escuro. Que escuro? Eu estava na minha sala, com a luz acesa, sozinho, mas com a luz acesa.
Foi só quando terminei de reler a mensagem pela sexta vez que percebi outra coisa. A luz da sala tinha apagado. Não foi uma queda de energia, porque a televisão ainda estava com a luz vermelha do stand-by piscando. Era só a luz da sala mesmo, como se alguém tivesse desligado o interruptor. Fiquei ali, no escuro, com o celular sendo a única fonte de luz na minha frente, iluminando meu próprio rosto de um jeito que eu nunca gostei de ver em filme de terror, e muito menos gostei de sentir na pele. O número desconhecido mandou mais uma mensagem. Vira para trás. Eu não virei. Não porque eu fui corajoso, mas porque meu corpo simplesmente não obedeceu meu cérebro naquele momento. Fiquei travado, olhando para o celular, sentindo cada pelo do meu braço arrepiado, sentindo minha respiração ficando curta e rápida. Depois de alguns segundos que pareceram horas, ouvi um som atrás de mim. Não um barulho de passos, nem de porta, mas um som baixo, tipo uma respiração, bem perto da minha nuca. Foi nesse momento que eu finalmente consegui me mexer e saí correndo para fora de casa, sem pensar direito, só correndo, descalço, pela rua, gritando por socorro feito um louco. Um vizinho abriu a porta, assustado com meus gritos, e foi só ali, na calçada, debaixo do poste de luz, que eu finalmente consegui respirar direito de novo. Fiquei uma boa meia hora sentado no meio-fio, tremendo, enquanto o vizinho tentava entender o que estava acontecendo comigo. Quando finalmente criei coragem para voltar, com o vizinho do meu lado segurando uma lanterna, encontrei a casa exatamente como sempre foi. A luz da sala acesa de novo, a televisão desligada normalmente. Nenhum sinal de bagunça, nenhum sinal de invasão, nada fora do lugar. O grupo no WhatsApp também tinha voltado ao normal. Família reunida, com emoji de coração. Todos os 12 participantes de volta na lista. Sem nenhum rastro daquele número desconhecido, sem nenhuma mensagem estranha, como se nada daquilo tivesse acontecido. Fiquei confuso, obviamente, mas aliviado. Liguei para os meus pais de novo, e dessa vez atenderam na primeira chamada, perguntando por que eu estava tão agitado. Contei tudo, cada detalhe, e eles simplesmente riram, achando que eu tinha tido um pesadelo ou visto algum vídeo assustador antes de dormir e misturado tudo na cabeça. Eu queria acreditar nisso. De verdade, eu queria. Mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém da minha família, porque eu sei que iam achar que eu enlouqueci de vez. Quando finalmente voltei para o meu quarto naquela noite, com medo de dormir, resolvi olhar de novo as fotos que eu tinha tirado mais cedo, aquela foto boba que deu início a tudo isso. E do lado dela, na galeria do celular, tinha uma outra foto que eu nunca tirei. Era a foto da porta do meu quarto, tirada de baixo para cima, trancada por dentro. A data e a hora da foto marcavam exatamente o momento em que eu estava dormindo, antes de mandar aquela mensagem boba no grupo. E o pior de tudo, essa foto continua lá até hoje, salva na minha galeria, junto com todas as outras. Eu já tentei apagar várias vezes. Ela sempre volta. Desde aquela noite, eu nunca mais mandei nada boba naquele grupo sem pensar duas vezes antes. E de vez em quando, tarde da noite, quando todo mundo já foi dormir e o grupo fica quieto por muito tempo, eu sinto arrepio na nuca e não consigo deixar de pensar naquela frase. Todos já foram. Agora somos só nós dois no escuro. Se você curtiu essa história, se inscreve no canal para não perder o próximo episódio.